O Coroné riu. A praça inteira riu junto. Lampião ficou em silêncio, e foi ali que o erro começou. Na vila de Nazaré da Mata, no interior do sertão pernambucano. Não é uma praça grande, tem apenas 50 metros de largura, cercada de casarões de adobe que parecem vigiar tudo o que acontece ali. O chão é de terra batida, compactada por séculos de passos. E naquele final de tarde de 1929, o calor ainda oferecia uma névoa leve que subia do solo, transformando o ar em algo quase sólido. Era aquele horário do sertão em que a luz fica amarelada, pesada, quando o cansaço já se instalou não apenas em cada corpo, mas também no próprio ar que se respira. A igreja matriz ao fundo, branca, solene, com a cruz no topo observando tudo. A venda de Senhor Antônio à direita, com suas prateleiras vazias de mercadorias caras. Os casarões dos coronéis espalhados nas laterais, janelas altas demais para que o povo pudesse olhar para dentro, altas o suficiente para que eles pudessem olhar para baixo. E no meio de tudo isso, uma festa. Não era festa de santo, o padre não tinha sido convidado, não era festa de colheita, as secas tinham se encarregado disso. Era festa de poder puro. O coronel Bernardino Ferreira da Silva acabava de consolidar sua autoridade na região de forma definitiva. As terras se expandiram, os jagunços aumentaram em número, a influência política cresceu como uma cicatriz sobre a terra. Para celebrar essa vitória invisível, mas profundamente sentida, reuniu quase metade da vila na praça com suas melhores bebidas, aguardente importada, cerveja, até vinho que tinha vindo do Rio de Janeiro em caixas lacradas, e comidas que ninguém via no dia a dia. Carne de boi fresco, pão branco, até doces com açúcar de verdade. O coronel estava lá, no centro absoluto da praça, cercado por seus homens de confiança. Tinha 55 anos, corpo pesado pela vida abundante que levava, rosto queimado pelo sol, mas não de trabalho, de andar cavalo pelos domínios. Seus olhos eram claros, quase brancos, e tinham aquela qualidade peculiar de quem acredita genuinamente que pode fazer qualquer coisa, quebrar qualquer regra, humilhar qualquer pessoa, porque desde a infância nunca tinha recebido um não que significasse realmente não. Ele bebia aguardente como se fosse água, como se o álcool fosse apenas um costume, não uma droga. E cada gole o tornava mais barulhento, mais gestos largos pelos ares, mais perigoso na maneira como ria. Um riso que não convidava ninguém, que apenas ameaçava, que dizia sem palavras: "Eu sou o dono disso tudo." As pessoas ao redor dele fingiam admiração com a precisão de quem aprendeu a fingir desde criança. Mulheres com seus véus pretos e brancos, mesmo em um dia tão quente, porque assim era o costume. Homens descalços ou com botas gastas, camisas remendadas, olhos que não encontravam os olhos do coronel, porque saber demais era perigoso. Crianças que deveriam estar dormindo em suas casas, mas que tinham sido trazidas pela mãe para presenciar o poder, para aprender desde cedo como funcionava o mundo. Todos sabiam, com aquele conhecimento silencioso que vinha da experiência geracional, que deviam estar ali. A presença deles era uma forma de lealdade, a presença era uma forma de aceitação. Ficar longe era insulto. E então, naquele silêncio que é peculiar do sertão, aquele silêncio que não é silêncio, mas sim a ausência de barulho artificial, apenas o vento e o respirar coletivo, ele chegou. Um homem sobre um cavalo magro. O próprio homem era magro, mas não era fraco. Havia uma diferença na forma como estava distribuído naquele corpo. Os músculos eram de alguém que trabalha, não de alguém que descansa. Cabelo comprido, passado do ombro, preto como carvão. Olhar que não pedia permissão para existir, que não buscava a aprovação. As roupas eram gastas, calça de tecido, camisa remendada, mas limpas. Havia uma dignidade naquela limpeza, uma recusa em se deixar vencer completamente pela sujeira do sertão. Não tinha a aparência de ninguém importante. Essa era a sua maior arma, embora ele não soubesse disso ainda.
Não havia coroa, não havia distintivo, não havia nada que o marcasse como alguém especial. Era exatamente isso, essa invisibilidade que o tornava invencível. Ele desce do cavalo com movimentos lentos, deliberados, como alguém que aprende a se mover sem fazer barulho. Caminha até a venda de Sr. Antônio, talvez buscando água, talvez buscando aguardente, talvez buscando apenas um momento de paz antes de seguir seu caminho pelo sertão. O coronel o vê, e nesse momento, nesse preciso momento, começa o cataclisma que ninguém percebia ainda. Ô homem! A voz não é um chamado, é uma ordem. A voz ecoa pela praça inteira como um chicote. Todos se viram. O homem continua com seus movimentos calmos, como se não tivesse ouvido, mas ouviu. Os ouvidos do sertão ouvem tudo. Aqui, aqui na minha festa, vem aqui. Agora toda a praça está olhando. O silêncio que desce não é mais um silêncio natural, é um silêncio consciente. É o silêncio de quem sente o perigo, mas ainda não sabe exatamente de onde vem. É como quando a savana inteira sente que um leão despertou. Há uma mudança na energia, uma alteração no ar. O homem se vira devagar. Seu rosto é inexpressivo, não é agressivo, não é submisso, não é nada. É apenas vazio de emoção. E essa falta de emoção, essa recusa silenciosa em demonstrar medo, admiração ou qualquer sentimento é o que mais assusta o coronel. Porque o coronel estava acostumado com reações. O coronel comia as reações das pessoas como quem come pão. Ele se alimentava do medo que via, do respeito que forçava, da admiração que exigia. Mas aquele homem era um espelho vazio, e o coronel não sabia como quebrar um espelho que não refletia nada. Vem aqui dançar com a gente. Ou será que você é muito importante para dançar com o coronel Bernardino Ferreira da Silva? É uma provocação. Todos sabem que é uma provocação. Ninguém em sã consciência provoca um coronel nessas terras. Não porque ele seja honrado ou justo, é exatamente o oposto. É porque ele tem jagunços, tem armas, tem a lei na palma da mão, ou melhor, nas mãos dos juízes que ele coloca. É exatamente o tipo de provocação que leva à morte. Mas ninguém fala nada. Ninguém se move, porque falar era se intrometer, e se intrometer era colocar a própria cabeça no jogo. O homem caminha. Não corre como alguém assustado, não tropeça como alguém desastrado, apenas caminha até o coronel com aquela mesma velocidade constante, aquele mesmo ritmo deliberado. O coronel está em pé agora, bebida na mão direita, à esquerda livre para fazer gestos ou ameaças. Está cercado por seus jagunços, homens grandes, cicatrizados, com revólveres na cintura. Há um momento de silêncio absoluto. A música que tocava antes, um som de viola e flauta de barro tão típica do sertão, parou de repente, como se alguém tivesse pedido silêncio ao próprio universo. Qual é o seu nome, homem? João. Uma resposta simples, nenhum sobrenome, nenhuma deferência, nenhuma tentativa de parecer menor. O coronel ri. É um riso que começa sozinho, mas que logo pega como fogo em palha seca. Seus jagunços riem. As mulheres riem baixo porque mulheres precisavam ser recatadas até na risada. Até as crianças, sem entender exatamente o porquê, porque a criança entende antes de pensar, riem. O riso é contagioso nessas terras. O riso é uma arma. O riso é uma forma de dizer, você perdeu e nem sabia que estava em uma luta. João? Só João? Nem sobrenome tem? Deve ser alguém muito pequeno mesmo, muito insignificante. Alguém que ninguém conhece, alguém que ninguém deveria conhecer. E então, e isso é o momento exato em que tudo muda, em que o destino de todos aqueles presentes ganha uma direção diferente, o coronel faz algo que vai ecoar pela região inteira por décadas. Algo que vai ser contado em sussurros nas vendas, em cochichos nas igrejas, em histórias que os pais contam aos filhos. Ele coloca a sua mão direita, pesada, úmida de suor e bebida, quente como uma brasa, sobre a cabeça do homem chamado João. E não é um golpe. Golpes deixam marcas que se curam. Isso é diferente. Isso é uma humilhação. Rindo, ele empurra a cabeça do homem para baixo, como se estivesse brincando com uma criança, como se o homem fosse um animal de estimação que precisasse de disciplina. É um gesto casual.
É um gesto que demonstra poder absoluto sobre outro ser humano. Aqui, dance agora. Mostre para todos como um homem João dança. O homem não cai, mas todos viram. O sertão inteiro viu. A praça inteira viu. As crianças viram e guardariam aquela imagem como uma lição de como o mundo funcionava. E foi ali, nesse momento exato, em que a mão tocou a cabeça, que o coronel cometeu o erro que custaria caro. Porque o sertão guarda a memória como uma ferida guarda a infecção. O sertão vê tudo. O sertão nunca esquece. E o sertão, acima de tudo, sabe quem é quem. O homem levanta lentamente. Seu rosto continua exatamente o mesmo, vazio, inexpressivo, sem qualquer emoção visível. Não há raiva queimando por baixo, não há ódio cuspindo fora, não há sequer ressentimento que pudesse ser capturado e julgado. Há apenas um silêncio que é muito, muito pior que qualquer grito. Um silêncio que é o silêncio de quem já decidiu. Eu vou embora, diz ele. Sua voz é baixa, tão baixa que a praça toda precisa fazer silêncio para ouvir, e todos ouvem. Ele caminha de volta até seu cavalo. Cada passo é como um relógio marcando o tempo. Monta devagar, pega as rédeas, não olha para o coronel, não olha para os jagunços, não olha para a multidão. Apenas sai da praça. Sai lentamente, em passo de cavalo tranquilo, como se aquele lugar não merecesse nem a energia de um galope. E o coronel fica ali, rindo ainda, acreditando genuinamente que ganhou. Acreditando que colocou mais um homem anônimo, invisível, em seu lugar. Acreditando que demonstrou poder. Mas o sertão inteiro viu quem não devia ver. A noite cai sobre o sertão como uma cortina de pano escuro. Não há eletricidade naquela vila em 1929. Não há luz de rua. Há apenas o lampião que cada casa acende, pequenas chamas que tremem contra a escuridão, cada uma delas uma confissão de medo. O coroné tinha voltado para seu casarão. A festa continuou, mas o clima mudou. O coroné continuava bebendo, continuava rindo, continuava cercado de seus jagunços que fingiam que nada tinha acontecido. Mas algo tinha acontecido. Algo tinha mudado no ar. Porque o homem chamado João tinha feito algo que ninguém fazia. Tinha saído sem pedir licença. Tinha saído sem agradecer. Tinha saído sem oferecer desculpas. E, acima de tudo, tinha saído em silêncio. O coroné conhecia o medo. O coroné conhecia a raiva. O coroné conhecia a submissão, a bajulação, a falsidade. Conhecia todos os sentimentos que um homem humilhado deveria sentir, mas não conhecia aquele vazio. Não tinha palavras para descrever aquele silêncio que tinha saído da praça junto com o homem. Os jagunços notaram. Claro que notaram, porque jagunço que não nota mudanças de clima é jagunço morto. Eles olhavam para o coronel enquanto ele bebia, enquanto ele ria, e viam algo que nunca tinham visto antes: dúvida. Não era medo, ainda não, mas era a primeira semente do medo. Era aquele incômodo que vem quando você faz algo e depois percebe que talvez não deveria ter feito. Aquele incômodo que roça a pele como areia no colchão. Na casa de Senhor Antônio, na venda, o assunto era diferente. Senhor Antônio era um homem velho, tinha 70 anos, tinha visto muitas coisas naquele sertão. Tinha visto 3 coronéis tomarem poder. Tinha visto 2 morrerem. Tinha aprendido que o tempo era a moeda mais valiosa e que observar era o melhor negócio. Quando o homem chamado João entrou em sua venda naquela noite, silencioso, comprou apenas uma lata de leite condensado, pagou em prata, não falou nada. Senhor Antônio sentiu aquilo que sente o comerciante quando uma transação muda de significado. Ele reconheceu, não pelo rosto. O rosto era comum, qualquer um teria aquele rosto, mas reconheceu pelos olhos, reconheceu pela forma como o homem se movia,
Reconheceu porque tinha ouvido histórias, histórias que circulavam pelo sertão em sussurros, histórias que ninguém contava em voz alta, histórias que apenas flutuavam no ar como poeira em dia de seco. Histórias de um cangaceiro, de um homem que tinha nome, de um homem que tinha reputação. Mas Senhor Antônio era velho demais e sábio demais para falar. Apenas observou. Apenas guardou aquele momento como quem guarda uma ferramenta que pode ser útil mais tarde. A esposa do coronel não dormiu naquela noite. Estava deitada ao lado do marido, que roncava adormecido pela bebida, e ouvia o som do sertão à noite. Sons de insetos, sons de vento, sons que normalmente a acalmavam, mas naquela noite todos os sons pareciam ameaçadores. A esposa sabia que algo tinha acontecido. As mulheres sabem essas coisas, sabem quando o ar mudou, sabem quando um erro foi cometido. E ela sabia que seu marido, que era poderoso, que era rico, que era coronel, tinha feito um erro, talvez o maior erro de sua vida. Ela não dormiu, apenas esperou, e enquanto esperava, rezava, não pela salvação do marido, mas por sua própria vida e pela vida de seus filhos. Nas casas espalhadas pela vila, as pessoas conversavam em sussurros. Nas cozinhas, enquanto preparavam a comida para o próximo dia, as mulheres perguntavam aos maridos: "Você viu quem era aquele homem?" Os homens não respondiam. Os homens apenas mudavam de assunto, porque os homens sabiam algo que as mulheres ainda não sabiam completamente, que certos silêncios significavam morte. Naquela noite, e isso é importante, alguém começou a perguntar quem era aquele homem de cabelo comprido, de olhar vazio, que tinha sido humilhado na praça pelo coronel Bernardino Ferreira da Silva. E aquela pergunta, aquela simples pergunta, começou a viajar pelo sertão como um incêndio viaja pela palha seca. Corre por Caruaru, passa por Bezerros, chega em Arco Verde, viaja até Garanhuns, e em cada lugar a resposta era a mesma, sussurrada, sempre sussurrada: Lampião. O homem era Lampião, o cangaceiro, o homem que tinha matado coronéis, o homem que era lenda no sertão. O coroné dormia, enquanto a notícia viajava. Dormia enquanto seu erro se expandia. Dormia enquanto cada pessoa que soube daquilo que tinha acontecido na praça respirava fundo e pensava: o coronel Bernardino não sabe em que encrenca se meteu. Porque humilhar um homem comum é pedir uma morte comum. Humilhar um homem como Lampião é entrar em um acordo com o diabo. É colocar sua vida, e talvez a vida de sua família, nas mãos de alguém que não tem nada a perder. A noite no sertão é escura, mas naquela noite foi ainda mais escura, porque naquela noite o sertão inteiro sabia que algo tinha começado, algo que não podia mais ser parado, algo que entrou em movimento como uma pedra descendo uma encosta, cada vez mais rápido, cada vez mais pesado, até que não houvesse mais nada a fazer além de sair do caminho. O coroné dormia, mas o sertão não dormia. O sertão vigiava, e o sertão naquela noite sabia que a conta estava sendo registrada, que cada olhar testemunhado na praça seria lembrado, que cada gota de bebida que o coronel tinha ingerido naquela festa seria pesada na balança da vingança. Porque no sertão, alguns erros não pedem desculpas, eles cobram. E quando a notícia finalmente chegou, quando o coronel, na manhã seguinte, ouviu de alguém, em voz baixa, que aquele homem chamado João tinha outro nome, seu rosto empaleceu. Naquela hora, quando ele entendeu o que tinha feito, quando compreendeu que tinha humilhado não um homem qualquer, mas sim o Lampião, o rei do cangaço, o terror do sertão, naquela hora, o coronel entendeu que tinha cometido um erro que não tinha volta. Mas era tarde demais. Lampião já tinha saído da praça. Lampião já tinha levado aquela humilhação consigo, e Lampião, que era tudo menos um homem que esquecia, já tinha começado a pensar, já tinha começado a planejar, já tinha começado a decidir o que fazer com um coronel que tinha tido a coragem, ou a estupidez, de colocá-lo de joelhos na frente de uma multidão. E naquela noite, enquanto o coronel finalmente dormia, um sono agitado, um sono de pesadelos, alguém na cidade de Santa Cruz do Capibaribe ouviu a notícia e passou adiante. E logo toda a região soube. Soube que Lampião tinha recebido uma humilhação. Soube que o sertão inteiro era testemunha.
Soube que a conta estava sendo aberta. Soube que o tempo do coronel Bernardino estava contado. O silêncio que havia em torno do coronel naquela noite, aquele silêncio que era pior que qualquer ameaça, era o silêncio que vem antes de uma tempestade. Era o silêncio que sente o animal que percebe que é caça. Era o silêncio que sussurra: você cometeu um erro e agora vai pagar por ele. E naquela noite, em algum lugar no sertão, Lampião estava deitado sob as estrelas, olhando para a escuridão e pensando em um coronel que pensava que era invencível, pensando em como humilhar um homem de volta, pensando em como cobrar aquela dívida de forma que ninguém nunca mais esquecesse, pensando em como transformar uma humilhação pública em uma lição que o sertão inteiro carregaria para o resto de suas vidas. Porque quando você humilha Lampião, não é apenas o coronel que paga, é toda uma região, é toda uma vida que muda, é toda uma verdade que vira mentira, a verdade de que o coronel era intocável, a verdade de que o coronel era invulnerável, a verdade de que ninguém podia ficar de pé contra o coronel. Essa verdade tinha morrido na praça daquela noite, e o que nasceu em seu lugar era muito, muito mais assustador. A manhã chegou com aquele calor que queima a pele mesmo quando o sol ainda não está completamente alto. O coronel acordou com a boca seca, a cabeça latejando, e aquele incômodo que vinha de algo que ele não conseguia lembrar completamente. Mas logo lembrou. A festa, o homem, o silêncio, e aquele vazio que tinha visto nos olhos de quem foi humilhado. Ele chamou os seus jagunços, não com a voz que usava normalmente, aquela voz de quem sabe que será obedecido. Chamou com uma voz ligeiramente diferente. Uma voz que tinha uma pergunta dentro dela. Aquele homem de ontem, alguém sabe quem era? Os jagunços olharam uns para os outros. Havia comunicação silenciosa entre eles, aquela comunicação que acontece entre homens que trabalham juntos há anos, que aprendem a ler o corpo um do outro sem precisar de palavras. Havia incerteza e havia medo, porque os jagunços sabiam algo que o coronel ainda estava começando a descobrir. Foi Zé da Morte, o mais antigo dos jagunços, aquele que tinha cicatrizes de balas em 3 lugares diferentes do corpo e que tinha matado mais homens do que podia contar com os dedos, quem finalmente falou. Coronel, o homem de ontem era Lampião. O silêncio que seguiu foi diferente de todos os outros silêncios. Não era o silêncio constrangido de uma humilhação. Não era o silêncio do sertão à noite. Era o silêncio de uma morte anunciada. Era o silêncio de um homem que acabava de entender, completamente e sem possibilidade de negação, que tinha cometido um erro tão grande que não havia volta. O coronel sentou-se lentamente. Suas mãos começaram a tremer, não de medo ainda, mas de uma compreensão que atacava seu corpo antes de atacar sua mente. Lampião? Você tem certeza? Sim, coronel. Era ele. Senhor Antônio confirmou. A Maria da venda de Arcoverde o viu passar e reconheceu. Todo mundo está falando disso agora. Todo mundo sabe. E essa era a pior parte, porque em uma região onde a informação viajava mais rápido que o cavalo mais veloz, todo mundo sabe, significa que o segredo não existe mais, significa que a informação virou realidade, significa que há testemunhas, significa que não há volta. O coronel levantou-se. Começou a andar de um lado para o outro de seu escritório, aquele escritório que ficava no 2º andar do casarão, com janelas que davam para toda a praça, como se o coronel quisesse estar sempre vigiando seu domínio. Como ele estava? Como era? Alguém viu alguma arma? Nada de arma visível, coronel. Mas, bem, Lampião não precisa de arma visível, não é? Era verdade. E o coronel sabia disso. Sabia que Lampião era lenda. Sabia que Lampião tinha matado coronéis mais poderosos que ele próprio. Sabia que havia histórias, muitas histórias, sobre o que Lampião fazia com aqueles que o desrespeitavam. E agora, aquele homem cuja cabeça ele tinha empurrado para baixo como se fosse uma criança, aquele homem cujo nome ele tinha ridicularizado, aquele homem era Lampião. O coronel foi até a janela. Olhou para a praça. A praça parecia normal. As pessoas circulavam. A vida acontecia. Mas havia algo diferente. Havia a sensação de espera. Havia a sensação de que todo mundo estava esperando alguma coisa, e sabiam o quê. Vou pedir desculpas, disse o coronel, mais para si mesmo do que para seus jagunços. Vou encontrá-lo.
Vou explicar que foi um erro, que eu não sabia quem era, que estava bêbado, que... Coronel, disse Zé da Morte, e sua voz tinha aquela qualidade que a voz de um homem que já morreu muitas vezes tem, aquela qualidade de quem já viu o final do filme e está apenas esperando que os outros enxerguem também. Pedido de desculpa não vai adiantar com Lampião. Lampião não quer desculpa. Lampião quer cobrar. O coronel sabia disso. Claro que sabia. Mas sabia também que tinha que tentar, tinha que fazer algo. Porque ficar parado esperando era um tipo de morte diferente. Era uma morte lenta, era uma morte por antecipação. Mandou mensagem. Mandou um de seus homens de confiança, um rapaz chamado Duda, que tinha família, que tinha filhos pequenos, que tinha razão de querer viver. A mensagem era simples. O coronel Bernardino Ferreira da Silva queria conversar. Queria explicar o mal-entendido. Queria oferecer... Bem, o que se oferecia a Lampião? Dinheiro? Lampião tinha ouro suficiente para comprar metade da região se quisesse. Poder? Lampião já tinha poder. Poder que ninguém tinha. Poder que vinha de respeito e medo misturados. Duda partiu a cavalo, nervoso, suando mais do calor da antecipação do que do calor do sertão. E enquanto esperava, o coronel fez o que os homens como ele faziam quando tinham medo. Contratou mais jagunços, mandou fechar as portas do casarão, mandou virar a noite de guarda, com homens armados rondando o terreno, olhando para as sombras como se pudessem atacar a qualquer momento. Duda voltou 2 dias depois, sozinho. E sua mensagem foi entregue não em palavras, mas em silêncio. Porque Duda entrou no casarão, olhou para o coronel e simplesmente balançou a cabeça. Não. Ele falou alguma coisa? Disse que pedido de desculpa é para quem quer ser perdoado, e que ele não queria ser perdoado. Disse que você tinha que aprender um jeito diferente de respeito. O coronel sentiu o frio descer pela espinha, porque sabia naquele momento que nenhuma guarda seria suficiente. Sabia que nenhum jagunço o protegeria. Sabia que Lampião era capaz de atravessar qualquer defesa, de matar qualquer homem, de chegar até ele enquanto dormia, enquanto comia, enquanto respirava. Porque Lampião era o sertão. E o sertão não tem portas, o sertão não tem paredes. O sertão é um lugar onde ninguém está realmente seguro, apenas mais ou menos seguro, dependendo de quanto poder você demonstrou ter, de quantos inimigos tinha feito, de quanto respeito tinha cobrado. E o coronel havia feito a pior coisa possível. Havia desrespeitado aquele que era respeito em forma humana. Nos dias que seguiram, o coronel envelheceu. Não fisicamente ainda, mas havia algo em seus olhos que partiu. Havia uma qualidade de morte em vida que começava a se instalar. Ele deixou de sair de seu casarão, deixou de aparecer na praça, deixou de fazer suas atividades normais, porque sabia que Lampião estava esperando. Sabia que em algum lugar no sertão, talvez a quilômetros de distância, Lampião estava planejando, estava pensando em como cobrar aquela dívida, estava decidindo qual seria a forma mais apropriada de humilhação. Aquela humilhação que não terminaria em morte imediata, mas em morte lenta, em morte por antecipação, em morte por perda de identidade. A cidade mudava seu comportamento. As pessoas que antes saudavam o coronel quando passava na rua, agora desviavam o olhar. Não era que tivessem virado contra ele, ainda tinham medo do coronel, mas havia algo mais forte que o medo de um coronel. Havia o medo de estar associado a alguém que tinha feito inimigo de Lampião. Havia o medo da vingança de Lampião poder atingi-los também. Os comerciantes que vendiam para o coronel começaram a desculpar por falta de estoque. Os amigos que visitavam começaram a ter desculpas para não aparecer mais. A vida social do coronel, aquela vida que tinha sido cercada de bajuladores, começou a se esvaziar. E em algum lugar no sertão, Lampião esperava, não com a impaciência de um homem comum, com a paciência de quem sabe que o tempo está do seu lado, com a paciência de quem sabe que cada dia que passa é um dia que o coronel sofre antecipadamente. Histórias assim, histórias do sertão, histórias de poder e humilhação, histórias de quem acreditava ser intocável e descobria que não era. Essas histórias mostram por que o sertão guarda erros que nunca são perdoados. Mostram por que o silêncio é mais perigoso que o grito. E se você quer continuar ouvindo essas histórias do sertão oculto, histórias que ninguém mais conta, histórias que dormem na memória da região e precisam ser despertadas, inscreva-se no canal e ative o sininho.
porque o sertão tem muito mais a revelar. Mas o pedido de desculpa nunca chegou a tempo, porque em Lampião não existe tempo, existe apenas justiça. Uma justiça que é lenta, que é certeira, que é inevitável como a morte. E o coronel Bernardino Ferreira da Silva, deitado em seu casarão, guardado por seus jagunços, cercado por suas riquezas, finalmente entendia. Ele não era o predador, ele era a presa. E o sertão inteiro era a armadilha. 3 semanas. Era o tempo que Lampião deixou passar antes de agir. 3 semanas de silêncio. 3 semanas em que o coronel envelheceu anos. 3 semanas em que cada batida na porta, cada som no telhado, cada movimento nas sombras era uma possibilidade de morte. O coronel não dormia direito, comia pouco. Seus jagunços, apesar de armados até os dentes, começavam a mostrar sinais de cansaço que vinha da vigilância constante, da espera, da antecipação de uma violência que poderia vir de qualquer lugar. A esposa do coronel tinha levado os filhos para a casa do irmão dela, em outra cidade. Ela não disse que tinha medo. As mulheres de coronéis não falam essas coisas em voz alta. Mas o coronel sabia. Sabia pela forma como ela o abraçou antes de partir, um abraço que tinha a qualidade de um adeus. Sabia pelo jeito como olhou para trás enquanto descia as escadas do casarão. E então, naquela noite de lua cheia, a noite em que o sertão fica tão claro que é quase como um dia sem cores, começou. Não foi com disparo de armas, não foi com invasão violenta do casarão, não foi com morte rápida e sem explicação. Lampião era mais criativo que isso. Lampião entendia que há mortes e há mortes. Há aquelas que terminam uma vida e há aquelas que terminam a razão de uma vida existir. Os jagunços do coronel viram Lampião e seu bando chegando pela estrada que levava ao casarão. Vinham a cavalo, lentamente, como se estivessem apenas passeando. Eram talvez 20 homens, alguns conhecidos pelo sertão inteiro, alguns que ninguém nunca tinha visto, mas que carregavam aquela aura que vinha de estar próximo a alguém como Lampião. Eles não correram, não gritaram, apenas avançaram com aquela tranquilidade de quem sabe que ninguém pode parar. O coronel, da janela de seu quarto no 2º andar, os viu chegar. Seu coração disparou, mas algo estranho aconteceu. Ele não sentiu apenas medo, sentiu alívio, porque a espera tinha terminado, porque o que ele tinha temido durante 3 semanas, aquela antecipação que era pior que qualquer realidade, finalmente estava se tornando real. Os jagunços do coronel saíram para enfrentar os homens de Lampião. E aqui é importante deixar claro, não havia coragem nisso. Havia apenas o seguir de ordens. Havia apenas o conhecimento de que desobedecer um coronel era morte certa, enquanto enfrentar Lampião era apenas morte provável. Não houve batalha, não no sentido tradicional. Houve uma demonstração de superioridade tão completa, tão absoluta, que a palavra batalha seria um insulto para o que aconteceu. Os jagunços de Lampião não precisavam disparar uma única bala para entrar no casarão. Bastava a presença deles. Bastava o conhecimento de que resistir era inútil. E um por um, os homens do coronel desistiram. Deixaram cair as armas, saíram correndo pela porta dos fundos, pela janela, por qualquer lugar que oferecesse uma saída. Porque saber que vai morrer por um coronel é uma coisa. Saber que vai morrer por se recusar a deixar entrar Lampião é outra completamente diferente. Lampião entrou no casarão como quem entra na própria casa. Seus passos ecoavam pelas escadas de madeira. Seus homens espalharam-se pelos cômodos, tocando em coisas, examinando, catalogando aquela riqueza que tinha sido construída sobre o trabalho e o sofrimento de homens como eles. O coronel não correu, não se trancou em um quarto, desceu as escadas para enfrentar Lampião, porque naquele momento, naquele ponto da narrativa, o coronel finalmente tinha entendido que correr era inútil, que esconder era inútil, que resistir era inútil, que tudo aquilo que ele tinha feito, toda a vida que tinha vivido, todo o poder que tinha acumulado, era inútil.
Eles se confrontaram no grande salão do casarão. O coroné em pé, tremendo mas em pé. Lampião sentado em uma cadeira que tinha pertencido ao coroné, relaxado, como um rei em seu trono conquistado. Coronel Bernardino Ferreira, disse Lampião. Sua voz era surpreendentemente calma. Não havia raiva nela, não havia desejo de violência rápida. Havia algo muito mais assustador. Havia compreensão. Havia o conhecimento de alguém que tinha vivido o suficiente para saber exatamente o que faz um homem se quebrar. Você quer saber por que estou aqui? O coroné não respondeu, apenas olhou. Estou aqui porque há uma coisa que um homem não pode fazer. Há uma coisa que um coronel, não importa quanto poder ele tenha, não importa quantos jagunços ele tenha, não importa quanto dinheiro ele tenha, não pode fazer impunemente. Pode matar, pode roubar, pode violentar. O sertão vê tudo isso e o sertão esquece. Mas há uma coisa que o sertão não esquece. Há uma coisa que o sertão cobra para sempre. Lampião levantou-se lentamente. Um homem não humilha outro homem na frente de todos. Um homem não coloca sua mão na cabeça de outro homem como se fosse um cachorro. Um homem não ri da dignidade de outro homem e espera que isso fique impune. O que aconteceu depois não foi morte. Ou melhor, foi morte, mas não aquela morte que vem com dor física rápida. O que Lampião fez foi algo que os testemunhos dizem, algo que as histórias sussurram, algo que ninguém fala completamente em voz alta, porque há coisas que algumas culturas protegem em silêncio. O coroné foi levado, seus bens foram confiscados, suas terras foram declaradas propriedade de ninguém, seus títulos de proprietário foram queimados na sua frente. Mas mais do que isso, e isso era o verdadeiro castigo, o coronel foi largado vivo na praça da vila. Desnudo? Não. Ferido? Talvez não fisicamente, não nos lugares que deixam cicatrizes visíveis, mas moralmente, psicologicamente, espiritualmente, sim, completamente, totalmente, de um jeito que não pode ser curado com tempo ou dinheiro ou poder. Porque Lampião entendeu algo que poucos entendem, que há humilhação maior do que morte, que há castigo mais severo do que uma bala, que há vingança que não deixa ferida visível, mas que mata de um jeito tão completo que a vida nunca mais é a mesma. Quando o coronel foi deixado na praça naquela manhã, a vila inteira veio ver, porque não sabiam, mas sabiam, porque o sertão sabe essas coisas, porque toda a região tinha recebido a mensagem por caminhos que não usavam palavras, por mecanismos que eram mais rápidos que o cavalo. E quando viram o coronel, não ferido, não com sangue, não com sinais óbvios de violência, murmuraram, porque compreenderam que Lampião tinha feito algo pior que matar. Tinha feito o coronel viver com a consciência do que tinha feito. Tinha feito o coronel carregar para sempre a memória do seu próprio erro. Tinha feito o coronel entender que havia força no mundo, força que não era a sua. O coronel pediu ajuda para se levantar. Ninguém ajudou, não por medo de Lampião. Lampião já tinha saído, mas havia algo contagioso naquela queda. Havia algo na queda do coronel que contaminava qualquer um que o tocasse. Havia a possibilidade de que o mesmo destino pudesse chegar para quem o ajudasse. Lampião saiu da região. Levou consigo os bens do coronel, não para ficar rico, porque ele já era rico de um jeito que o dinheiro não compreende. Levou porque simbolicamente precisava. Precisava mostrar que aquele casarão, aquelas terras, aquele poder, tudo aquilo tinha sido vencido, tinha sido conquistado, tinha sido redistribuído. A cidade mudou. Aqueles que antes curvavam-se ante o coronel, agora o evitavam completamente. Não era ódio, era algo mais frio. Era indiferença. Era a indiferença que vem quando um homem deixa de ser relevante. O coronel procurou reconstruir seu poder. Mandou cartas para outros coronéis pedindo ajuda. Ninguém respondeu. Porque ninguém quer ser amigo de um homem que foi vencido por Lampião, que foi deixado nu na praça, que foi vencido por um cangaceiro. Tentou recuperar suas terras através da lei, mas a lei naquela região tinha uma única autoridade real, o medo, e Lampião inspirava mais medo que qualquer juiz.
tentou contratar novos jagunços, mas ninguém queria trabalhar para um coronel que foi humilhado em público, que foi deixado nu na praça, que foi vencido por um cangaceiro. E assim, lentamente, o coronel Bernardino Ferreira da Silva deixou de ser coronel. Deixou de ser aquele homem que ria da praça, que tinha jagunços, que tinha poder. Deixou de ser uma pessoa relevante no sertão. E esse foi o verdadeiro preço do erro. Não a morte, mas a vida vazia de poder, de respeito, de relevância. A vida como um fantasma andando entre pessoas que o ignoram. A vida como um aviso vivo para qualquer um que quisesse desrespeitar aquele que não deveria ser desrespeitado. Quando o coronel entendeu isso, quando finalmente compreendeu que não havia volta, que o que tinha perdido não podia ser recuperado, que o sertão inteiro agora o via como um perdedor, ele ficou sozinho, completamente sozinho. Seus amigos tinham partido, sua esposa eventualmente pediu divórcio, seus filhos o ignoravam, e ele permanecia naquela vila, aquele casarão que já não era seu, aquele trono que já não era seu, esperando por um fim que Lampião tinha decidido já havia começado há muito tempo. 5 anos depois, o coronel Bernardino Ferreira da Silva morreu. Não de forma dramática, não de forma que deixasse cicatrizes ou interrogações. Simplesmente deixou de respirar uma noite, deitado em uma cama que não era sua e em uma casa que tinha pertencido a outros antes dele, cercado apenas pelo silêncio do sertão. A causa oficial foi fraqueza do coração, mas quem viveu naquela região sabia que era algo diferente. Sabia que um homem pode ser matado sem que uma única bala seja disparada. Sabia que a morte pode chegar silenciosamente, como consequência de uma vida que perdeu seu propósito. Houve funeral. Poucas pessoas compareceram. Não porque não tivessem sabido, o sertão sabe essas coisas, mas porque havia algo em comparecer ao funeral do coronel que era considerado perigoso. Como se a morte dele fosse contagiosa. Como se estar perto dele, mesmo morto, pudesse contaminar quem o tocasse com o mesmo destino. O padre que o enterrou, um homem novo que não tinha estado ali quando o coronel era poderoso, rezou as palavras corretas, mas havia pressa em suas palavras. Havia o desejo de terminar rápido e sair dali. O casarão do coronel foi abandonado depois de sua morte. A esposa nunca voltou. Os filhos nunca vieram reclamar os bens. Gradualmente, ao longo dos anos, as pessoas começaram a tirar coisas dali. Uma porta, uma janela, um móvel aqui, outro ali, até que o casarão ficou vazio. Até que se tornou apenas uma estrutura de adobe e palha, gradualmente retornando à terra de onde tinha vindo. E houve algo que ninguém falava sobre o coronel. Houve um silêncio construído em torno de seu nome. Não era o silêncio de respeito, era o silêncio de alguém que se prefere não nomear. Era o silêncio que as pessoas criam quando querem deixar algo morrer completamente. Não apenas o corpo, mas a memória também. As crianças que cresceram na vila sabiam, vagamente, que um coronel tinha vivido ali, mas não sabiam seu nome, não tinham histórias específicas sobre ele. Havia apenas uma sensação que ficava no ar como poeira de tempestade, de que algo ruim tinha acontecido, de que o sertão tinha cobrado uma dívida, de que havia uma razão pela qual ninguém falava sobre aquele homem. Lampião, enquanto isso, virou lenda. Não porque matasse pessoas, muitos matavam pessoas, mas porque havia algo em sua forma de agir que capturava a imaginação. Havia uma inteligência em suas ações. Havia um propósito moral, mesmo que distorcido. Havia a sensação de que Lampião não era apenas um criminal, era um juiz. Era alguém que cobrava aquilo que o sistema oficial nunca cobraria. A história do coronel que humilhou Lampião, essa história virou, com os anos, menos sobre o coronel e mais sobre Lampião. Virou uma história de como até mesmo o mais poderoso poderia ser trazido para joelhos. Virou uma história sobre o perigo de desrespeitar quem não deveria ser desrespeitado. Virou uma história que os pais contavam aos filhos para ensinar uma lição. Uma lição sobre humildade,
uma lição sobre respeito, uma lição sobre o fato de que no sertão o verdadeiro poder não vinha de terras ou dinheiro, mas de reputação e dignidade. Mas o coronel Bernardino Ferreira da Silva, desapareceu da história. Seu nome foi esquecido. Sua existência se tornou um detalhe sem importância. Tornou-se apenas o homem que cometeu um erro, apenas o coronel que não soube reconhecer quem estava diante dele, apenas mais uma vítima de seu próprio erro. O senhor Antônio, aquele velho comerciante da venda, morreu alguns anos depois do coronel. Mas antes de morrer, ele contou a história completa, com detalhes que ninguém mais sabia. Contou para seus netos, que a contaram para seus filhos, que a contaram para seus netos. E assim a história circulou, geração após geração, sempre com os mesmos elementos: o coronel, a humilhação, o silêncio, a vingança que não era uma vingança comum. Os jagunços do coronel se dispersaram. Alguns foram trabalhar para outros coronéis. Alguns tentaram virar honestos. Alguns morreram nas próximas décadas. Alguns de velhice, alguns de forma mais violenta. Zé da Morte, aquele que tinha avisado o coronel sobre quem era Lampião, morreu em um embate com bandidos. Mas antes de morrer, contou a história também, porque era uma história que precisava ser contada. Era uma história que o sertão precisava guardar em sua memória. A praça onde aconteceu a humilhação continuou existindo. A igreja matriz continuou em pé. A venda de Senhor Antônio continuou funcionando com outros donos. E a cada festão, a cada reunião de pessoas naquela praça, havia a consciência silenciosa de que algo tinha acontecido ali. Havia a consciência de que aquele espaço tinha sido testemunha de um erro que custou tudo a um homem. Com o tempo, a história ganhou variações. Alguns diziam que o coronel tinha morrido na praça, assassinado por Lampião. Outros diziam que tinha sido queimado vivo. Outros ainda diziam que tinha enlouquecido, que tinha passado seus últimos anos vagando pelo sertão, falando sozinho. A verdade era muito mais simples e, por isso, muito mais assustadora. A verdade era que o coronel tinha simplesmente deixado de existir enquanto ser relevante. Tinha se tornado invisível, tinha se tornado aquilo que tinha tentado fazer Lampião ser: ninguém. Lampião morreu em 1938, fuzilado junto com Maria Bonita e outros membros do cangaço. Sua morte foi espetacular, porque Lampião exigia que tudo em torno dele fosse espetáculo. Suas cabeças foram expostas publicamente, sua morte foi anunciada em jornais. Sua lenda cresceu ainda mais depois da morte do que tinha sido durante a vida. Mas a morte do coronel, a morte de Coronel Bernardino Ferreira da Silva, foi o oposto completo. Foi invisível, foi sem importância. Foi aquela tipo de morte que ninguém marca em calendário. Aquela tipo de morte que o mundo continua girando sem perceber. E talvez esse fosse o ponto. Talvez Lampião tivesse entendido que há uma morte maior do que a morte física, a morte do ego, a morte de ser lembrado como alguém importante, a morte de deixar um legado que importava. As histórias que as pessoas contam sobre o sertão raramente mencionam o coronel. Quando mencionam, é de passagem, como um detalhe em uma história maior, sobre Lampião, como um exemplo de algo que não deveria ser feito, como uma nota de rodapé em um texto muito mais importante. E no sertão, aquele sertão que guarda tantos segredos, que vê tudo, que nunca esquece, o silêncio em torno do coronel Bernardino Ferreira da Silva se tornou absoluto. Era como se o sertão tivesse decidido coletivamente que aquele homem não merecia nem ser lembrado, merecia apenas ser esquecido, merecia apenas fazer parte do pó, merecia apenas desaparecer. Há uma lição nessa história. Há uma razão pela qual ela continua sendo contada em sussurros, em conversas à noite, em histórias que os pais antigos passam para os filhos novos. A lição não é sobre o coronel. O coronel é apenas um recipiente vazio, um exemplo de algo a não ser feito. A lição é sobre o sertão, sobre como o sertão vê, sobre como o sertão guarda memória, sobre como o sertão cobra, não com pressa,
não com violência óbvia, mas com certeza, com inevitabilidade. No sertão, alguns erros não pedem desculpa, eles cobram. Eles cobram o preço completo. Cobram em humilhação, cobram em isolamento, cobram em perda de identidade, cobram em ser esquecido, cobram em se tornar ninguém enquanto ainda está vivo. E o coronel Bernardino Ferreira da Silva, aquele homem que tinha pensado ser intocável, que tinha pensado que o poder era suficiente, que tinha pensado que podia fazer qualquer coisa, aprendeu essa lição. Aprendeu tarde demais, mas aprendeu. E o sertão, naquela noite escura de lua cheia, guarda aquela lição como quem guarda ouro. Protege aquela história como quem protege um segredo sagrado. Porque o sertão sabe que erros não têm volta. Há humilhações que não se recuperam. Há silêncios que são mais pesados do que qualquer grito. E há homens que desaparecem do mundo enquanto ainda respiram. Homens que se tornam fantasmas. Homens que aprendem, finalmente e para sempre, que não foram o centro do universo, que não foram o dono de tudo, que eram apenas mais um homem no sertão, e que o sertão, quando quer cobrar, sempre encontra a forma de fazê-lo. O silêncio depois é a pior parte. É o silêncio que diz, você perdeu. É o silêncio que diz, não há volta. É o silêncio que diz, você está sozinho. É o silêncio que diz, será esquecido. E no sertão, alguns silêncios são piores do que qualquer grito.